7h13, na ponta da linha conosco está Cristina Barros, ela é pesquisadora em saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cristina, muito obrigado por atender aqui a Band News FM, boa noite para você, uma boa noite num dia histórico, né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para todos os nossos convidados ao longo do dia, né? Sobre aquele balanço, sobre o sentimento principalmente da gente ter no Brasil 2 vacinas aprovadas e pessoas efetivamente vacinadas contra a Covid-19. Boa noite, Ivan, Sheila. Boa noite. Realmente é um dia para a gente comemorar muito. A gente ter uma vacina e melhor do que isso, nós temos capacidade produtiva. Então, inicialmente, a gente está falando de 8 milhões de vacinas, com matéria-prima, vacinas que já vieram, digamos, de fora, mas em muito breve, com produção, com invase, né, com tudo isso sendo realizado aqui. E aí, certamente, nós teremos uma boa aceleração, é isso que a gente precisa e espera. Então, é um dia realmente para a gente comemorar a ciência, sim, trazendo a única solução para essa pandemia, que é a vacina. Uhum. Quando a senhora fala a única solução, que é a vacina, é importante, fica parecendo que a gente está repetindo aqui um discurso, mas é necessário que a gente informe a população, né? Que a gente traga esclarecimentos, porque as pessoas... porque uma parte da população brasileira continua insistindo muito no tratamento precoce, né, ou no discurso do tratamento precoce. Poxa vida, Sheila, Ivan, mas como assim? Milhares de pessoas, milhões de brasileiros se curaram dessa doença fazendo um tratamento medicamentoso. Ora, hoje, na própria votação da Anvisa, os diretores da Anvisa atestaram que essa vacina se faz necessária exatamente porque não temos um tratamento precoce com eficácia comprovada, não é, doutora Cristina? Exatamente, Sheila. Eu falei aqui, iniciei sim, falando da comemoração. Mas da comemoração à euforia vai uma diferença muito grande. Então a gente fala sim que a vacina é a única chance e que bom que os votos da Anvisa, né, ratificaram. Não existe tratamento precoce. É óbvio que na medida em que a pessoa começa a agravar, né, o seu quadro de falta de ar, né, a sua indisposição, outras complicações, quanto antes ela for cuidada, melhor. Mas não é nenhum tratamento específico, não existe tratamento para a Covid. E pode matar novos idosos, pessoas saudáveis ou com doença. É claro que vai ser mais comum a complicação e a morte naquelas pessoas com mais idade e comorbidade. Se você me permite, eu queria destacar, para aqueles que são mais céticos, dá uma olhada no portal da transparência do Registro Civil. É uma iniciativa que traz todos os registros de cartórios, os cartórios que fazem o atestado de óbito. Então, independente de notificação, secretaria, ministério, seja o que for, se a gente olhar em 2020, comparando com 2019, apesar da gente ter tido alguma época de restrição e menos acidentes de carro, menos causas externas em algum período, morreram quase 15% a mais de brasileiros em 2020 contra 2019. Então é uma doença que pode ser grave, sim, que não tem tratamento específico, como a Anvisa falou. É claro, a vacina é a única solução, eu diria, definitiva, né, sabendo que ainda pode existir a forma branda da doença, mas a gente precisa controlar para não ter euforia, porque até que ela chegue, e falta menos agora, a gente precisa lavar as mãos, não aglomerar e usar máscara. Isso tem que ser repetido. Isso não é hoje para a gente ir comemorar de qualquer jeito, porque o vírus está circulando muito. E se a gente está falando de 8 milhões de vacinas para 210 milhões de habitantes, a gente não está falando nem de 4% da população. Então, há de se esperar com calma e que isso seja uma motivação extra para a gente resgatar aquela força, o cansaço que a gente tem para manter esses cuidados, não aglomerar, usar máscara e lavar a mão até que a vacina chegue. E esse processo, doutora Cristina, precisa ser contínuo também, né? A gente tem esses 8 milhões de doses inicialmente, 4% muito pouco para comemorar, não para ter euforia, mas esse processo precisa ser contínuo, né? Seja com importação de doses, seja com a nossa fabricação aqui pela Fiocruz, pelo Instituto Butantan. A senhora vê com bons olhos esse futuro a partir de hoje, quando
temos pessoas sendo vacinadas, doses sendo distribuídas, né? Acabou de chegar para a gente aqui, por exemplo, a nota do Ministério da Saúde dizendo que amanhã, às 7 horas da manhã, as doses vão começar a ser distribuídas aos estados. É muito bom, mas é muito pouco ainda. A senhora enxerga com bons olhos esse pós-começo de vacinação, né? Os nossos próximos dias, as nossas próximas semanas? Eu estou muito feliz porque a gente venceu a barreira burocrática e a barreira política. É lógico que, do mesmo jeito que no ano passado a gente teve no mundo, né, falta de equipamento de proteção individual, respirador, a gente está sofrendo, né, não vamos deixar de registrar as pessoas que morrem por falta de oxigênio em Manaus. O mundo inteiro está correndo atrás de uma vacina. Mas não basta ter matéria-prima, é preciso ter técnicos que saibam fazer a manipulação, envase e produzir. E nós aqui no Brasil temos tradição, bons técnicos, planta física, indústria, lugar para fazer vacina. Então, eu tenho certeza que nós poderemos, né, contar com uma capacidade produtiva maior e mais independente do que muitos países no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa ter calma para entender outras etapas que faltam. Hoje foi uma autorização emergencial para esse material que especificamente está aqui. É lógico que agora torna-se mais fácil, né, digamos, as outras burocracias. Fiscalizar a planta da Fiocruz, fiscalizar a planta do Envase também, do Butantan, da produção. Isso torna-se mais fácil do que foi essa primeira etapa. Então, eu estou bastante confiante, sim, porque, na verdade, eu vejo a ciência muito mais fácil da gente avançar, às vezes, do que o comportamento e a política. E esse foi um passo muito importante na medida que mesmo diretores nomeados pelo atual presidente, que é um negacionista, eles não se furtaram a ratificar que não existe tratamento precoce e de aprovar essas vacinas que são tão importantes e nos dão esperança para retomar forças. Inclusive a gente citava aqui, né, a importância, por exemplo, do Antônio Barra Torres, da mudança de discurso dele, né, ele que a gente viu aglomerando, não usando máscara, hoje firmar posicionamento nesse sentido de que é preciso mudar o nosso comportamento. Aproveitar a presença de uma pesquisadora em saúde aqui, Sheila, a doutora Cristina Barros está conversando com a gente aqui na Band News FM. Hoje, no final, doutora, da coletiva do governo de São Paulo, o doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, falou sobre um soro argentino, que tem mais de 3 mil frascos lá no Instituto, que amanhã, inclusive, deve ser feito um pedido de uso emergencial. Alguma coisa é falada no meio acadêmico em relação a esse soro? O que seria esse soro? Para que serviria esse soro no combate à pandemia? Olha, aqui na UFRJ, Rio de Janeiro, nós também temos, né, estudos, né, a respeito de soro, enfim. O mundo não para e a corrida, tanto por um tratamento quanto por uma vacina, não para no dia de hoje, nem no Brasil, nem no mundo. Particularmente, eu não tenho informação técnica específica a respeito do que existe sendo trabalhado, que o Dr. Dimas Covas citou, mas sem dúvida nenhuma, seguindo o mesmo fluxo das aprovações, tudo é muito bem-vindo. E sempre lembrando que a nossa parte a gente faz. Independente da política, independente da regra de restrição à circulação, que a gente comemore, mas lava as mãos, usa máscara e não aglomere. Me desculpem repetir tantas vezes, mas isso é muito necessário. A gente já falou de cansaço, já falamos de tantas coisas, falta menos. Então, que venha o soro sim para já tratar pacientes que adoeçam. Isso tem sido experimentado em alguns lugares, alguns centros de pesquisa. E que bom que isso tudo possa seguir os processos de aprovação para serem mais uma ferramenta. Mas a melhor coisa de tudo é a gente poder prevenir, a começar pelo nosso comportamento e, em muito breve, por uma vacinação em massa no braço de cada um. Tomara, tomara. Doutora, a senhora falou sobre a importância de termos a produção dessa vacina aqui. O Instituto Butantan tem fôlego, tem força e tem recursos para garantir a produção dessas vacinas de modo a imunizar a população brasileira, se não na sua totalidade, em boa parte ao longo desse ano? Ou continuaremos falando aqui sobre a importância de termos mais de uma vacina sendo aplicada? Que bom que hoje a gente teve essa notícia positiva também de aprovação de uso emergencial da outra vacina, a da Universidade de Oxford, da AstraZeneca, só que nesse caso, por enquanto, o Brasil não tem nenhuma dose dessa vacina aqui, que será produzida pela Fiocruz, né, doutora?
nós precisamos, nesse momento, somar. Todas as vacinas que vierem serão importantes. Quando você fala de fôlego, se a gente olhar para a capacidade produtiva da Fiocruz, do Butantan, nós falamos em milhões de doses de vacinas produzidas e até exportadas de maneira regular. Né? Lembrando que o Brasil é dos países no mundo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde pela sua capacidade de desenvolver, produzir e implantar programas de vacinação. A grande questão do fôlego é de querer, né? O ideal é que a gente pudesse vacinar todo mundo ao mesmo tempo. E aí também não basta só a capacidade dessas instituições. A gente precisa também dos postos de vacinação, a gente precisa das seringas que foram tão faladas, a gente precisa organizar essa logística, imaginar que hoje cada posto de saúde tem uma geladeira, e a gente está falando de vacinas que ficam conservadas em geladeiras normais. Isso é uma vantagem em relação à da Pfizer, que foi das pioneiras, mas requer a baixa temperatura, menos 70 graus. Então a gente tem hoje em cada posto de saúde uma geladeira que já está cheia das vacinas do calendário atual de imunização. Então, se nós estamos falando, não adianta também ter uma produção aumentada se eu não tiver talvez uma outra geladeira para dar conta, porque nós vamos precisar vacinar muita gente. Então, para saber desse fôlego, é preciso que a gente comece a entender a efetividade dessa vacina. Uma vacina que tem 50% de eficácia, a gente precisa cobrir maior percentual da população para começar a diminuir o número. Então, é uma conta bastante delicada, mas sim, Fiocruz, Butantan, tem condição de fazer essa produção. É lógico, se nós quisermos vacina para 210 milhões de pessoas em uma semana, isso não existe. Mas a gente pode vacinar como já fizemos. A gente tem campanhas, o ex-ministro José Gomes Temporão já considerou de campanhas de vacinação, nós fazemos na faixa de 50 milhões de doses de vacina em um dia. Então é possível, mas requer muita logística, muita conta e organização, inclusive dependendo do tipo e da eficácia da vacina. Então tem fôlego, dá para fazer, é aguentar um dia de cada vez. Doutora, em relação a essa distribuição, não é? A gente fala aqui sobre o tamanho do país, sobre o volume tão limitado de doses, não é? A gente recebe tanta mensagem aqui de ouvintes que são professores, que são profissionais da educação, que são profissionais da área da segurança, motoristas de ônibus, que estão muito ansiosos para receberem a sua dose, porque trabalham com atividades essenciais e não podem parar, não é? Eles, no entanto, não estão contemplados nesse primeiro momento e ainda vai levar um tempo para que eles possam ser imunizados. A senhora defende que em algum momento isso possa ser revisto ou não? Está dado o plano nacional e assim seguiremos, porque afinal de contas não tem dose para todo mundo, então escolhas precisam ser feitas. Isso é muito delicado, as escolhas precisam ser feitas, o plano de imunização, o Plano Nacional de Imunização, nesse sentido, ele dá uma diretriz. O ideal é que ele sirva para organizar prioridade, mas que a gente possa ter um volume e isso não se construa numa fila muito demorada. A prioridade, infelizmente, faz parte. A gente fala dos profissionais de saúde, que são força de trabalho muito importante. A gente sabe da importância da educação, e aqui, se me permite também fazer um parênteses, muitos países no mundo optaram por fechar bares e outras atividades não essenciais, mantendo escolas abertas com todo o cuidado. É exatamente a importância da educação e eu, particularmente, até como pesquisadora, fazendo doutorado, estudando gestão em saúde, eu acho que só existe um caminho que é através da educação. Mas realmente a gente precisa ter uma ordem e essa ordem não deve significar demora. Essa ordem deve ser apenas botar um fluxo de maneira adequada, dar o acesso aos mais vulneráveis inicialmente e aos serviços essenciais. Nesse sentido, é lógico, existe uma gama de serviços essenciais, de trabalhadores, de forças de trabalho que não pararam. Todos precisam ser, entre aspas, priorizados na medida em que se acelere a produção e a logística. Aí a gente consegue contemplar todo mundo. Mas o plano precisa ser referência nacional até para evitar privilégios e qualquer gestão que seja específica, direcionada, que gere situação de privilégio em algum lugar desse país. E diante desse sentido, a senhora concorda com o que foi colocado pelo Ministério da Saúde, né, a ordem que foi colocada nesse Plano Nacional de Imunização?
Nesse momento, a força de trabalho da saúde é muito importante, as pessoas com mais de 75 anos, pessoas que vivem em condição de asilamento e que são idosos também, são mais suscetíveis. Então, sim, de alguma forma, sim, particularmente, e aí sempre, né, nós teremos especialistas com algum grau, né, de uma opinião diferente. Hoje a gente talvez precise pensar, como o próprio ministro Pazuello falou, se de repente Manaus, frente a toda a situação que vive, não deveria receber vacina de maneira prioritária, talvez a outros lugares que a epidemia esteja controlada. Então, veja, é difícil, não existe uma resposta objetiva e qualquer coisa que se fale tem que ser entendido, não é o valor de uma pessoa, de um grupo em detrimento de outro. É a necessidade de se organizar. A ideia precisa ser, vamos produzir mais, vamos vacinar mais, com mais logística e até lá, cuidar mais das pessoas na prevenção, com máscara, não aglomerando e lavagem de mãos. Não existe demérito nenhum, mas de fato, a força de trabalho, de saúde e os idosos são os grupos prioritários, como também acontece, né, com as pessoas que têm doenças pré-existentes já no Plano Nacional de Imunização para a Influenza e que já é comum aí há vários anos no nosso país. Bom, ainda há esses muitos casos de reinfecção relatados, confirmados mundo afora, inclusive aqui no Brasil, reinfecção pelo coronavírus, e ainda há muitos estudos nesse sentido, ou seja, há respostas que ainda... Há muitas perguntas, não há respostas para todas elas, né, em relação aos casos de reinfecção. A senhora acha que isso ainda vai mexer no desenvolvimento das vacinas, no que já foi produzido e estudado até aqui? Nos próximos meses estaremos falando sobre eventuais mudanças nessa vacina por causa das reinfecções ou não, doutora? Olha, do que nós temos até o momento, já estudado na Europa, né, em outros países no mundo, as vacinas que estão sendo apresentadas são eficazes, inclusive, em relação a variantes que têm sido registradas. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é que as variantes, né, e isso eu, enquanto gestora, escutando a ciência, escutando os especialistas na área, essas variantes, elas surgem na medida em que o vírus se dissemina muito. E, por enquanto, as variantes registradas, elas significam uma maior transmissibilidade. Essas variantes, até o momento, não foram traduzidas, né, não significam maior gravidade. Mas a gente precisa ficar muito atento. Como você falou, é uma doença para a qual a cada dia nós temos uma notícia, é uma dúvida ou é uma novidade em relação a uma mutação do vírus. Então a gente não pode relaxar nos cuidados de transmissão exatamente por isso. E a gente precisa acompanhar diariamente. Então, todas essas perguntas são muito importantes, mas precisamos fixar nas nossas certezas atuais. Falta menos, a vacina vai chegar, acredite na vacina, a vacina é segura. A vacina, todas as vacinas que estão sendo aprovadas no mundo são vacinas seguras. Como qualquer medicamento, se a gente lê a bula, é sim importante haver sempre o registro de possíveis efeitos colaterais que fazem parte, inclusive, de alimentação. Tem pessoas que comem amendoim e fazem alergia, às vezes comeram amendoim a vida inteira e podem fazer alergia de uma hora para outra. Então, não existe 100%, mas o que a gente sabe é da importância, sim, de lavar as mãos, não aglomerar e usar máscara. Então, é isso que a gente tem que fazer cuidando de cada dia. Uhum. Para a gente encerrar, doutora, hoje a gente viu com muita alegria e celebrou uma vitória que é a vitória da ciência, não é? É claro que a gente vai acompanhar nessas próximas semanas e meses como a população vai reagir em relação às doses da vacina, como vai caminhar a campanha de vacinação aqui no Brasil, mas um passo muito importante foi dado. Dia desses nós conversávamos aqui no ar com uma médica de Manaus, não é, que está na linha de frente em Manaus, e ela falava sobre o cansaço, sobre um ano delicadíssimo e como os profissionais de saúde no Amazonas estão extenuados, e ela falava sobre algo que acaba sugando ainda mais a energia, que é a tal da síndrome de Cassandra, que é o descrédito, que é você falar e ver que a população não acredita naquilo que você está dizendo, e o que você está dizendo é a verdade, é o que preconiza a ciência. A senhora acha que hoje a gente deu um passo muito importante também nesse sentido,
de vitória da ciência contra o descrédito em relação à ciência? Realmente eu entendo e me solidarizo, é óbvio que eu não estou vivendo na minha pele o que vive cada cidadão de Manaus e essa pessoa e todos os profissionais de saúde que estão lá. Acho que hoje, mais até do que a ciência, que é sim, né? Um termo que eu defendo, eu estudo, a gente estuda para entender as coisas, para fazer ciência, para tomar ciência. Mas acho que hoje foi uma vitória da vida contra o negacionismo, contra toda essa energia que quer consumir o trabalho de quem está se esforçando tanto e realmente se desgasta muito mais, é muito cansativo. Porque a gente está trabalhando ali, brigando o tempo todo pela vida e ainda precisamos pensar e gastar força em relação a quem não acredita, né? Então, eu espero que essa vitória da vida, ela consiga apaziguar. Quer discutir política? Discute de máscara. Não precisa ser aglomerado. Quer divergir de partido? Pode divergir, mas desvirja sem aglomerar. Então, isso vai trazer algum alívio, isso vai trazer algum alento. Infelizmente, faz parte do ser humano ter todo tipo de reação. Não me surpreende que ainda vá haver pessoas aí que façam críticas à Anvisa, mas entendendo que não é só a Anvisa, é o mundo. O mundo, as pessoas de bem, a gente, independente de religião, quando se fala do livre-arbítrio, mesmo que a gente não tenha domínio de todas as coisas, né, a vida não está 100% sob controle, está nas nossas mãos o cuidado. Então, está nas nossas mãos e que hoje tenha sido uma vitória da vida para inspirar e ajudar a apaziguar um pouco esse nosso cansaço e a esperança. E baixar um pouco também essa adrenalina de tanta gente aí que parece muitas vezes lutar contra, mas nós não estamos lutando contra. Lutamos pela vida de todos nós. Muito bem. E, bom, a pesquisadora, né, Sheila, pediu desculpa por ser repetitiva, mas não, a gente precisa falar. Então é o seguinte, lavar as mãos, usar a máscara, distanciamento social. Eu amei essa frase, viu, Cristina? Quer discutir política? Discute, mas discute de máscara. Cristina Barros, pesquisadora em saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversou conosco aqui na Band News FM. Muito obrigado, viu, Cristina, pela atenção aqui com o nosso ouvinte. É isso, obrigada e saúde a todos.